Glória a Deus. Tenho certeza que você já me ouviu, recebeu nas nossas mídias sociais, né? A imagem que a gente prepara. O tema do culto hoje é fogo, meu lugar seguro. Fogo. O que foi que você sentiu primeira vez que você viu aquela imagem? Você é das pessoas que acham o fogo interessante? Ou você é daquelas pessoas que sempre se manteve um pouquinho afastado do fogo? Fogo para você representa segurança ou não? Então, interessante que hoje em dia, antigamente, né? Há muito pouco tempo atrás, necessariamente cozinhar envolvia fogo, né? Hoje em dia já faz algum tempo que você consegue cozinhar sem fogo, né? A quantidade de equipamentos que tem na nossa cozinha, que a gente consegue preparar comida sem fogo, é impressionante, né? Você consegue fazer muita coisa sem fogo hoje. Curiosamente, hoje em dia até mesmo, né, panelas. Tem micro-ondas, tem a famosa air fryer, né? Tal. Mas assim, hoje em dia até panelas, né? Você consegue cozinhar numa panela sem fogo. Está quase destruindo as ilustrações que os pastores podem fazer sobre fogo, né? Então assim, se a gente utilizar um fogão de indução, hoje em dia não tem fogo. Nem queimar, a gente queima mais, que coisa chata, tá ficando difícil usar a ilustração de fogo, né? Mas o fogo continua sendo algo sensacional. Não sei se você sabia, mas o fogo nada mais é, ou, né, talvez no plural, são ondas, né, eletromagnéticas, que vibram em determinada frequência. Algumas delas são visíveis, outras não. Muito interessante que quanto mais quente a chama, menos visível. Certas substâncias queimam. E as pessoas dizem, você não consegue ver o fogo. Certas substâncias você não consegue ver. Aí eu fico questionando, mas então, nesse caso, é fogo? Porque parece que a gente, na nossa cabeça, fogo é aquilo que eu consigo ver, né? Se eu não estou vendo, não é fogo. Ele pode até me queimar, mas não é fogo sim. Certas substâncias queimam e você não vê. E é terrível. Porque como você não vê, você não sabe nem que a pessoa está pegando fogo. E é fogo. Mas nós, na nossa pequenez, insistimos em achar que só é fogo se a gente estiver vendo. Assim também, a presença de Deus. A gente olha e pensa assim, eu só acredito que a presença de Deus é real se eu estiver vendo. Como assim? A palavra de Deus nos diz que Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, na verdade, o fogo que Deus traz sobre nossas vidas não necessariamente vai se expressar em coisas plenamente visíveis, palpáveis. Essa semana a gente comemorou, dia 24 de maio, a experiência do coração aquecido. Eu amo o fato de que nós comemoramos uma experiência. A gente não celebra João Wesley, não. A celebração é do coração aquecido. Nós não celebramos um homem, não. É uma experiência. E é uma experiência que não apenas cada um de nós pode ter, mas é uma experiência que cada um de nós deve ter, precisa ter. Se eu e você não tivermos a experiência de estarmos seguros no fogo que Deus é, nós nunca vamos entender exatamente
como Ele nos ama. Deus, em muitos locais da Bíblia, Ele é ilustrado, representado como fogo. Nós lemos no comecinho do nosso culto, aquela experiência em que Moisés estava lá no Monte Horebe, e passou e viu uma sarça ardendo em fogo. E Moisés parou, olhou e disse: por que a sarça não queima? Moisés tinha experiência com fogo, ele conhecia o fogo, assim como eu e você. Então ele olhou para aquela sarça e disse: ué, está pegando fogo, tinha que estar se consumindo. Por que a sarça não se queima? E se você caminhar no texto um pouquinho mais, diz assim a palavra de Deus: eu serei contigo. Deus falando a Moisés. Deus lhe respondeu: eu serei contigo. E você para e pensa assim: Moisés tinha perguntado: quem sou eu para ir falar com o faraó? E Deus respondeu: eu serei contigo. Deus não precisa de nada para existir. O fogo que eu e você conhecemos precisa de algo para continuar pegando fogo. Deus não. Portanto, a presença de Deus sobre aquele arbusto não precisava consumir o arbusto, porque Ele estava no arbusto. E muitas vezes a ideia do fogo de Deus nos assusta, porque a gente não tem a experiência de que a presença de Deus em nós não nos destrói. A gente tem o receio, porque a gente tem a sensação de que, se Deus é fogo, e se eu estiver bem próximo a Deus, eu serei consumido. E você não está totalmente errado, não. Só que há um detalhe muito importante: Jesus já pagou o preço para que você não seja consumido. De fato, você seria consumido na presença de Deus. Mas Jesus pagou o preço. Portanto, o fogo que Deus quer trazer sobre a sua vida não vai te consumir. Essa é a hora que você pode dizer amém. Mas você só sabe disso se você tiver a experiência de ter passado pelo fogo. E a gente tem receio de ter a experiência. É para isso que Deus nos dá testemunhos. E a gente olha para a vida de homens e mulheres que têm vivido perto de Deus e enxerga a presença de Deus. E a gente começa a olhar e dizer assim: uai, tem algo estranho. Era para se consumir, mas não consome. A palavra de Deus diz que os moços de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. A palavra de Deus nos diz que em vão vigia a sentinela. A palavra de Deus nos diz que em vão alguém trabalha até de noite granjeando pão, se o Senhor não for o seu sustento, se o Senhor não edificar a casa. A palavra de Deus nos fala tudo, mas a gente continua com medo. O fogo, parece que é difícil que ele seja o nosso lugar seguro. Se você teve uma experiência, uma vida, né, viveu no campo e acampou, e passou tempo, noites, acampando
no mato, na roça, talvez você tenha uma experiência bem diferente com fogo. Você sabe que, havendo fogo, os animais se afastam. E o fogo passa a ser a sua segurança. Dependendo do que você viveu, o fogo é sim um símbolo de amor, segurança, calor, carinho. Mas se você nunca viu o fogo, se você nunca viu um animal perigoso se afastando por causa do fogo, talvez você não valorize o fogo. Sabe o que Deus quer trazer sobre nós? As experiências que mostram que Ele é fogo e Ele é lugar seguro. E a igreja, parece que nos últimos tempos, vive caminhando, fugindo do fogo. Vive caminhando com medo de se entregar e experimentar o que Deus tem para ela. E fica difícil convencer quem não conhece a Deus de vir conhecer um Deus apagado. Fica difícil a gente convencer alguém na nossa família se a nossa vida não está pegando fogo. Fica difícil o seu vizinho querer saber o que tem na sua vida se a sua vida não está pegando fogo. Tão legal que John Wesley fala no diário dele que ele foi de má vontade numa reunião de oração. Eu fui de má vontade naquela reunião de oração. E às 15 para as 9, sim, não às 16, nem às 14, às 15 para as 9, uma pessoa estava lendo o prefácio de Lutero à carta de Romanos. E ele teve certeza de que Deus o tinha perdoado. E diz a palavra de Deus que ele sentiu o coração estranhamente aquecido. Na linguagem extremamente atualizada, Wesley poderia ter dito assim: véi, que é isso? Algo assim, né? Não, pastor, mas Wesley não deve ter dito assim. Talvez ele tenha dito: ó céus, o que está acontecendo? Mas o fato é que ele sentiu algo que nunca tinha sentido. Ele sentiu o coração aquecido. E ele viu que o calor de Deus não é para consumir a vida dele. O calor de Deus é para trazer a vida de Deus sobre ele. E a gente tem medo. A gente lê sobre Isaías num trecho maravilhoso. É o trecho que é base da nossa liturgia. Todo domingo a gente usa na nossa liturgia a ideia de Isaías, a visão de Isaías e o seu chamamento. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Serafins. 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins não estavam dizendo: olha como o Senhor é bonito, olha como as abas das vestes dele são lindas. Não, os serafins estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando eles declararam isso, tremeu o chão, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E aí Isaías parou e disse: e deu ruim.
ai de mim. Mas ele disse, deu ruim. Ai de mim. Agora, deu ruim. Ai de mim, porque eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Deu para mim, acabou, vou ser consumido agora mesmo. Mas a presença de Deus não veio para te consumir. O fogo de Deus não veio para tirar nada de você que seja bom. Sabe como é que eu sei disso? Continua a leitura. Diz assim a palavra de Deus: então um dos serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Você sabe o que é uma tenaz? Aqui a gente não tem lareira, né? Tenaz é aquele negócio assim, é como se fosse um espeto feito especificamente para mexer nas brasas de uma lareira. Aquilo é uma tenaz. Ele tem uma ponta assim que você pode enfiar no carvão. Alguns têm um negócio de apertar. O fato é que é aquilo. Meu irmão, minha irmã, o anjo não pegou com a mão dele. Pegou aí a visão? Estava quente o negócio, meu irmão. O anjo não pegou com a mão dele. Sabe aquelas pessoas que quando estão cozinhando, pegam a tampa da panela e... né? Eu não consigo. Se eu pegar a tampa da panela daquela, acho que minha mão vai grudar na tampa. Né? O anjo não pegou na brasa, pegou com a tenaz. E chegou para perto de Isaías. E Isaías não se mexeu. Isaías, quando o anjo veio chegando com aquela brasa viva, perto da boca dele, Isaías nem dilatou a pupila. Porque o fogo, Isaías sabia que o fogo de Deus era bom. Isaías não teve medo. E a gente foge do poder de Deus. E a gente vive uma vida insossa, morna. E a palavra de Deus não alivia. E ele mesmo diz que porque a gente está morno, ele está a ponto de... Chega de viver morno. Chega de viver achando que, não, domingo eu vou lá. E aí vai ter um louvor legal. Show de bola. De vez em quando alguém toca uma guitarra, fica um negócio mais estranho assim, tal, mas... aí vai ser bom, eu vou me emocionar. E aí vai ser legal, porque aí eu vou achar, naquele domingo eu vou achar que eu estou beleza, vamos para o almoço, lá no almoço eu já discuto com a minha família inteira. À tarde eu já digo um bocado de palavrão durante o jogo de futebol, mas eu me emocionei no culto. Não funciona assim. Esse não é o plano de Deus para mim nem para você. O plano de Deus para mim é que quando o fogo de Deus encosta em mim, eu sou mudado. Eis que ela tocou os teus lábios. Isso o anjo falando. Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ué, mas ele nem confessou. Ele nem pediu perdão. Não. Pediu sim, ele disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Foi ele que falou. Ele sabia que o problema dele é que ele era um homem de lábios impuros. E por que o problema dele era, ele sabia que o problema dele era que ele era um homem de lábios impuros? Ele não era de pés impuros? Ele não era de mãos impuras? É porque ele sabia que o chamado dele era para falar.
E ele não podia cumprir o chamado dele se não fosse pelo poder de Deus. Ele não podia cumprir o chamado dele se não fosse no fogo, no lugar seguro de Deus. Qual é o teu chamado? Se você soluçou e não respondeu, está errado. Você já era para saber. Não vá dormir hoje à noite sem saber qual é o teu chamado, meu irmão, minha irmã. Você está perdendo um tempo horrível. Mas seja qual for o teu chamado, você precisa que Deus toque com fogo neste local. Teu chamado é ser o melhor pai que você pode ser? Pode ser. Você tem que ser o melhor pai no poder de Deus. Teu chamado é ser discipulador? Eu creio que é. Você tem que ser no poder de Deus. Teu chamado é pastoral? Tem que ser no poder de Deus. Teu chamado, seja qual for, tem que ser no poder de Deus. Não se afaste quando Deus se aproximar de ti. Meu irmão, sabe como que a gente conhece quem tem o temor de Deus? Note que temer a Deus é diferente de ter medo de Deus. Quem tem medo de Deus tem algo para esconder de Deus. Quem teme ao Senhor sabe que Ele é Deus sobre tudo que Ele é. Você só consegue saber que Deus é Deus sobre tudo que você é quando você não tem nada para esconder de Deus. Isaías disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quem tem medo de Deus é porque tem alguma coisa para esconder de Deus. E eu vou te falar, ter uma coisa para esconder de Deus é a coisa mais absurda que existe, pois não há nada que Deus não conheça. Esconder algo de Deus é absolutamente inútil. Então, a migração entre ter medo e temer a Deus é fácil. Você só precisa conhecer a Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Eu, escolhe eu, Senhor, eu. Por quê? Porque a brasa tocou os lábios, a iniquidade foi tirada, o pecado foi perdoado. Então eu quero ir, eu. A quem enviarei? Eu. Sabe qual é a segunda coisa que você reconhece quem tem temor a Deus? É quem responde a Deus na hora. Não sei se você também conhece, assim como eu, uma porção de gente que chega para você e diz assim: então, Deus está falando sobre esse assunto aqui comigo faz um tempo já, faz alguns meses já, e sorri. A pessoa está sorrindo da falta de temor dele de Deus. Porque quem tem temor a Deus, responde na hora. Se Deus já te falou algo, e você acha que você está, Deus está me falando sobre isso faz alguns meses, você não tem temor a Deus, meu irmão. Porque você não sabe se você vai estar vivo daqui a 5 minutos. Ananias achava que ia voltar para casa vivo. Ele não tinha temor a Deus. E ele queria fazer a vontade de Deus.
caiu duro no altar. Quem tem temor a Deus responde na hora. A palavra de Deus diz que Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, beleza? Eu quero que você sacrifique teu filho, aquele que você esperou todos aqueles anos, teu único filho, eu quero que você sacrifique ele para mim. Zip. Nada mais. Diz a palavra de Deus que cedo na manhã seguinte, Abraão se pôs a caminho com Isaque. Quem tem temor a Deus responde na hora. Não sei se seu pai e sua mãe eram ou são meio brabo, que quando fala tem que ser na hora. Ensino bom esse, viu? Até porque, quando não faz na hora, o que acontece? O que acontece? Esquece. Não é nem que não quisesse fazer, mas quando você tem temor a Deus, você obedece na hora. Pastor, a quantidade de coisa que Deus já me falou e eu não respondi na hora. Agora eu estou perdido, ai de mim. Faz igual Isaías. Declara o teu pecado e obtenha perdão por ele, meu irmão, minha irmã. Para com isso. Acabou. Vive de outro jeito hoje, a partir de hoje. Quando Deus te falar, está falando agora, né? E agora, ó, isso que ele está falando agora a você, vai ter que obedecer agora. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente sabe que é pecado e faz assim mesmo, Você sabe outra característica de quem tem o temor a Deus? É que obedece mesmo quando não faz sentido. Abraão, eu quero teu filho. Não, peraí, senhor. Vamos conversar sobre isso. Deus é Deus. Se Ele te pediu, só vai, meu irmão. Se Ele falou, só vai. Sabe qual é o problema disso? O problema, boa parte do problema são os pastores, as pastoras, os homens e as mulheres de Deus. Porque a gente fica achando que Deus só fala com as pessoas através da gente. Tadinho de nós. Deus não mandou você obedecer o que o teu pastor está falando. Deus mandou você obedecer o que Ele te falar. E você sabe o que Ele te fala. Eu não preciso saber, não. Talvez eu consiga perceber depois que você obedecer. Não é para obedecer o que o pastor te fala. Aí o pastor adora, né? Quem não gosta de mandar nos outros? Não, não é para obedecer o que eu te falo. Se eu te falar algo, veja se Deus te fala a mesma coisa. Se Ele te falar a mesma coisa, aí você obedece. Não porque eu te falei, porque Ele te falou. Quem tem o temor a Deus obedece, mesmo que não faça sentido. Sabe o que mais? Característica de quem sabe que o fogo é um lugar seguro e teme a Deus, é que obedece, mesmo que não ganhe nada com isso. Ah, não, pastor, para com isso. Deus não te deve nada. Eu vou dizer de novo, para o caso de você não ter. Deus não deve nada a você, nem a mim. Sou eu que devo até mesmo o ar que eu respiro para Deus. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, se eu fizer isso, aí eu... Não. O teu Deus não é um Deus de barganha. Quem faz isso são os ídolos. Quem faz isso
não é Deus. Ah, porque você tem que fazer isso, senão você vai ficar doido. Deus não fala assim não. Você faz se você quiser, meu irmão. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ah, mas eu tenho esse dom, se eu não quiser, se eu não exercer esse dom, eu vou ter problemas psicológicos pro resto da vida. Isso não é Deus. Deus te entrega, você usa se você quiser. Se você não quiser, você enterra, bem enterrado. Problema seu. Deus usa outra pessoa, meu irmão. Ou você acha que se eu me calar, ele vai deixar de falar com você? Não, se você não quiser usar os seus dons, meu irmão, não se preocupa não. Não se preocupa não, que Deus levanta outra pessoa com seus dons. E a vontade dele vai se cumprir. Quem teme ao Senhor e sabe que o fogo é lugar seguro, obedece, mesmo quando não vai ganhar nada com isso. Deus não chegou para Abraão e disse assim: Abraão, você entrega seu filho, você sacrifica seu filho, e aí eu vou cumprir a aliança. Não. Abraão foi lá no caminho, caminhou, chegou. 3 dias teve para pensar. Chegou lá, Abraão amarrou o filho dele, estava com a mão levantada com o cutelo para sacrificar o filho. E diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor, quando a palavra de Deus diz o anjo do Senhor, ela está falando sobre Jesus. É o mensageiro, a palavra. Disse: Abraão, não faça isso. E sabe o que o anjo do Senhor falou? Porque agora sei que temes ao Senhor. Irmão, 2 pessoas são referidas na Bíblia como amigos de Deus. Você sabe quem são? Abraão e Moisés. Outras pessoas foram amigos também, claro. Mas Abraão e Moisés eram amigos de Deus. Você já viu sobre quem é que a gente fala sobre, né? Na montanha? A montanha pegando fogo, meu irmão. A montanha pegando fogo, fumegando. Moisés foi subindo na montanha. A montanha pegando fogo e Moisés subindo. Porque Moisés já sabia que o fogo de Deus não é para nos consumir. O fogo de Deus é para trazer a vida de Deus para nós. O povo olhou e disse assim: Moisés, sobe você, conversa lá com Deus, que o negócio ali está um pouco tenso, ali em cima. Trovão, trombeta, terremoto, a montanha fumegando. Vou subir o quê? Vai você, Moisés. Fala lá com Deus por nós. E o que ele falar para você, a gente vai obedecer. Oh. Quem tem medo de Deus, gosta muito de ouvir sobre Deus. Mas não procura ouvir Deus. Porque tem medo. Porque tem medo. Deus quer o temor de Deus. E diz a palavra de Deus lá em 1 João 4,18. O verdadeiro amor. Você sabe o versículo? Eu não precisava ter feito essa mensagem. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você ama, o medo some. Tem uma cena tão linda. Um seriado, né, que fala sobre a realeza inglesa. E fala daquele momento em que o rei George, espero que eu esteja com os nomes corretos aqui, o rei George tinha acabado de saber que o irmão tinha abdicado. É isso, né? É George? Acho que é, Jorge VI. Né? Ele tinha acabado de saber que o irmão dele abdicou. Ele era só o irmão.
E o irmão dele abdicou. E ele saiu de casa. E ele voltou para casa. Quando ele saiu de casa, ele era só, né, George. Quando ele voltou para casa, ele era o rei. E aí a filhinha dele, Elizabeth, no seriado, quando ele entra pela porta, ela para na frente dele e faz reverência. Porque agora ele continuava sendo o papai, mas agora ele era o rei. Deus continua sendo seu pai. Ele é o teu pai. Mas ele é o rei. Quando a gente entra na casa do Senhor, é na presença do rei que a gente entra. Não se espante que muitas vezes o culto parece um local gelado. É porque muitas vezes a gente entra no culto e está mais preocupado em conversar com os amigos e saber o que aconteceu na semana. Em abraçar os amigos felizes. Ô pastor, não é para abraçar umas pessoas não? É para abraçar. Mas cuidado. Ele é o pai. Mas ele é o rei. Agora aqui, o rei do universo está aqui. Tantas vezes a gente não tem a reverência que deveria ter. Se houvesse uma autoridade civil presente, talvez a gente tivesse chegado na hora. Se o governador, o presidente, dissesse que ia estar aqui domingo que vem, talvez o culto tivesse começado na hora. Talvez o pastor tivesse penteado melhor o cabelo, o pouco que resta. Talvez o pastor tivesse preparado com mais carinho os instrumentos, louvor. O Rei dos Reis está aqui. O fogo do Senhor tem que ser o nosso lugar seguro. Eu amo o fato de que Deus diz que se a gente não receber o reino de Deus como as criancinhas, a gente não vai entrar lá. Quando um pai, bem grandão, forte, grande, marombeiro, grande, assim, tipo 2,5 vezes maior do que o pastor André. Quando ele pega uma criancinha no colo, o filhinho dele, o filhinho não tem medo. O filhinho se sente seguro. Deus quer pegar você no colo e fazer você se sentir completamente seguro. Eu estou acabando e eu prometo que eu estou mesmo. Deus quer que você se sinta seguro para você poder viver tudo que Ele sonhou para você. E eu vou te contar só mais um segredinho. Na verdade não é um segredo que está na Bíblia. É você. É você que dá o tom do seu relacionamento com Deus.
É. E isso é prova de como Deus te ama. Deus já fez tudo. A parte dele, ele fez toda. Está consumado. Não tem nada que ele precise fazer para você ter um relacionamento mais íntimo do que o que você tem. Ele já fez. Quem tem que fazer agora sou eu. É você. É você que tem que buscar. É você que tem que querer. É você que tem que se entregar. É você. Ele está de braços abertos te esperando. Ele está de braços abertos esperando a nossa igreja dizer: eu quero viver intimidade, viver o lugar seguro de Deus, viver no fogo de Deus. Depende só de você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos fala hoje. Em nome de Jesus. Amém.